Irmãos, havia uma certa mulher que carregava um fardo bastante pesado. E esta mulher trazia este fardo como um segredo em sua vida. Algo que por ela não poder contar, ela tentava encontrar ao longo dos seus dias outros fardos, para que ela pudesse manter este oculto. E isso tornava a sua vida cada vez mais difícil. Os pesos dos fardos que ela carregava dificultavam a sua caminhada. Até o dia que essa mulher ela se encontrava sozinha, achando então que ninguém e nada poderia ajudá-la a sair daquela situação. A vida desta mulher e esta circunstância que ela vivenciou nos leva a questionar se existe graça em algum lugar entre os fardos que carregamos ao longo da vida. Porque muitos estão vivendo da mesma forma como esta mulher, desesperados, angustiados, sem rumo, sem saber o que eles vão fazer, ansiando por uma direção. E nós vamos afirmar nesta noite, através da palavra, com toda a clareza que ela nos traz, que esta resposta ela pode ser vista na comunhão dentre aqueles que vivem para o Senhor. Diferente daqueles, então, que apenas olham para a igreja e então encontram nesta um lugar religioso, com práticas sem fundamento, as Escrituras nos mostram então que a comunhão verdadeira dos santos é o lugar onde existe fé, é o lugar onde existe descanso, portanto, é o lugar onde existe graça, quando nós nos vemos com fardos sobre os nossos ombros. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para nós pensarmos sobre esta questão. Texto de Gálatas, capítulo de número 6. Onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga clareza, que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a Tua palavra, Senhor. E que assim, ó Pai, compreendendo a verdade do Senhor, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor transforme a vida de cada um de nós. Que o Senhor venha renovar a Deus a nossa força, renovar a nossa esperança, trazer direção para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, não é difícil de encontrar alguém que tem uma concepção de igreja completamente errada. Pessoas que não olham para as Escrituras e elas acham que este é um ambiente onde elas vão encontrar apenas famílias perfeitas, relacionamentos sem qualquer tipo de dificuldade, onde existem trabalhadores que nunca erram, que nunca fazem algo mal feito, onde existem bocas que nunca proferem mentiras ou palavrões. A igreja é um grande hospital das almas. Este é o lugar
para os doentes. Você imaginar esta ideia, a cada sirene da ambulância chegam mais e mais pessoas neste ambiente, com fraturas, sangramentos a se estancar, porque as suas almas estão sofrendo diariamente com os efeitos do pecado. E a única maneira de combatê-lo, ensinada por Paulo neste trecho, é através do medicamento da graça. No texto você observa logo no versículo de número 1 que alguém foi surpreendido em alguma falta. Ele está colocando então aqui uma possibilidade de alguém ter sido então surpreendido em pecado. Alguém pecou e isto foi então descoberto. A mentira que contaram foi revelada. A pessoa que contou foi descoberta. A pessoa que levantou uma fofoca entre os irmãos, essa pessoa foi também descoberta. O causador da divisão foi exposto. Descobriram-se os motivos. Aqui ele está colocando então uma possibilidade, porque o apóstolo Paulo não tenta nesse momento ocultar a realidade existente dentro da igreja do Senhor com relação ao pecado, mas orientar quando esses forem encontrados e forem revelados. Como agir? O que a igreja faz? Como as pessoas então devem tratar estas pessoas? Por isso ele vem falar então do maior problema neste trecho, a tentação. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O apóstolo Paulo ele vem trazer então um grande problema da tentação que vai levar essa pessoa para longe de Deus, se ela então ceder nesse instante. Causará a sua morte espiritual, seu afastamento de Deus, como esta possibilidade então que ele está levando. Mas além desta pessoa que já realizou algo, Paulo vem trazer então que o problema da tentação está naqueles que vão caminhar com quem errou, naqueles que vão auxiliar os que estão sofrendo já os efeitos do pecado. A estes então, veja que o texto vem nos mostrar a maneira como Paulo se dirige. Vós que sois espirituais. Ele não trata essas pessoas desta forma porque eles possuem o Espírito de Deus. Mas da mesma maneira como eu e você encontramos em alguns outros textos das cartas de Paulo, ele vem diferenciar então aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. Aqueles então que ele está chamando de espirituais, eles então além de possuírem o Espírito de Deus, porque creem, e assim todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo da promessa, ele está dizendo sobre pessoas que vivem em obediência ao Senhor, que temem a Deus, que estão em serviço e não são guiados então pela própria carne. A palavra do Senhor está mostrando neste momento que estas pessoas, elas têm uma atitude a realizar. Corrija com brandura. O apóstolo Paulo está mostrando que quando houver alguém que pecou, esse pecado foi revelado, essa pessoa ela deve ser sim corrigida. Uma ajuda que vem por meio de uma ação com amor, de gentileza, humildade, cuidado, zelo, por cada alma, por cada pessoa com as quais nós nos relacionamos. A própria palavra que ele usa aqui, corrigiu com espírito de brandura, ele está falando aqui então sobre restauração. A mesma palavra é usada em Mateus 4:21, quando o texto diz: passando adiante viu outros 2 irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes.
O que Paulo está dizendo aqui é: se as redes foram rasgadas, conserte, repare, faça com que voltem à condição que estava antes de serem então corrompidas, destruídas, machucadas por causa do próprio pecado. Veja então que a palavra do Senhor está fazendo, ela está nos levando em direção àqueles que falharam. Ela está nos levando em direção àqueles que cometeram um pecado contra o Senhor, para nós então ajudarmos estes a servir a Deus. Veja que esta correção, como Paulo vem dizer, em nenhum momento é para a destruição daqueles então que falharam, mas para que eles possam então voltar com toda a força a servir ao Senhor, para que eles possam ser cuidados em amor, para que eles possam ser direcionados. O texto está nos lembrando então que não existem falhas que eu e você não possamos dar as mãos a alguém para que elas possam ser então corrigidas por meio de Cristo Jesus. A fé, ela pode trazer a restauração às vidas. Se alguém foi surpreendido em alguma falta, se nós identificamos, essas pessoas podem ser restauradas por meio de Cristo Jesus. Nós vemos que é em Cristo que nós encontramos o perdão. É através de Cristo que você podemos afirmar que existe graça entre os fardos que todos nós nos deparamos ao longo da vida e que buscamos alívio, e que buscamos um auxílio e uma direção. Verifique então que aqueles que são espirituais, obedientes a Deus, estes correm um risco em sua fé, pois eles também poderão ser tentados. Veja o final do versículo de número 1. Ele diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo, então, ele não vem falar apenas de uma ação que nós devemos ter para com aquele que pecou, mas ele vem falar sobre um alerta, um cuidado que nós temos que ter quando nós então formos corrigir, formos ajudar, formos direcionar estas pessoas. Mas antes de ele falar mais sobre a própria tentação, ele vem ainda falar sobre aqueles que estão em sofrimento. Ele fala então sobre os fardos que estão amontoados sobre os ombros dos pecadores sem que alguém os ajude a retirar. Existem pesos que as pessoas estão carregando, que elas não sabem a direção que elas têm que trilhar para que este peso seja retirado delas. Veja então o que Paulo vem dizer no versículo de número 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo está falando então que nós vamos cumprir a lei de Cristo se nós ajudarmos aos outros, se nós cuidarmos uns dos outros. Ele está falando aqui então da fé que nos faz compreender a vontade de Deus e que nos permite obedecer ao Senhor. Diferente da lei de Moisés que você encontra no Antigo Testamento, ao qual o próprio Moisés que entregou ao povo não fez nada e não poderia fazer algo para que os israelitas então cumprissem esta lei. A lei de Cristo, dada pelo Senhor, é então aquela que nós podemos obedecer e cumprir, porque o próprio Senhor Jesus nos permite viver, nos permite obedecer através então do seu sacrifício. Que lei é esta? Gálatas capítulo 5. E nos mostrar no versículo de número 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, o cumprimento da lei de Cristo é amar ao próximo, é você servir ao Senhor, é você continuar vivendo em obediência, atos de fé, onde nós encontramos pessoas que foram então surpreendidas em pecado, que falharam, que caíram, e ao invés de nós apontarmos o dedo para elas, para acusarmos, nós somos aqueles então que levamos também as suas cargas. O que é que nós fazemos com isso? Reforçamos para as pessoas que existe graça no meio dos fardos que nós encontramos na vida.
A graça que vem de Cristo Jesus, ela está presente nos nossos atos. Quando nós que somos espirituais e vivemos para o Senhor, cumprimos a vontade do nosso Deus, cumprimos a lei de Cristo Jesus. Veja então que isso é possível através da igreja. Esta graça, ela está então no meio do povo do Senhor. Não existe outro povo na face da terra, outra comunidade que desfrute deste conhecimento, deste privilégio de viver a comunhão. Porque o ambiente da comunhão, daqueles que possuem fé, não é um ambiente de acusação e divisão. É um ambiente de amor, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente onde as pessoas levam os fardos uns dos outros. Mas isso quando a lei de Cristo está sendo cumprida. Isso quando as pessoas que vivem neste meio são espirituais e não carnais. Veja então que é este o espaço que você então encontra o Senhor Jesus falando que os enfermos estão presentes, que precisam de alívio, que precisam de ajuda, que precisam uns dos outros para suportar as lutas que estão passando, para suportar os fardos que estão carregando em todos os momentos, aos quais, em alguns instantes, as pessoas dizem que já não são mais capazes de levar. Que fardos poderemos dizer que são esses? O que então Paulo está falando nesse momento que você deve levar? Que carga é esta que as pessoas estão carregando, que você pode ajudar? Veja então que diante do texto, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém está em pecado, essa pessoa se distanciou do Senhor. Este é o fardo que essa pessoa tem. É aquilo que ela está trazendo para a sua vida, que fez com que ela então perdesse toda a alegria de viver com o Senhor. A alegria da sua fé foi retirada por causa deste fardo, deste fato que entrou em sua vida, que está fazendo com que ela comece a suprimir a toda a alegria que ela então desfruta em Cristo Jesus. Quando você olha então para as pessoas, você conhece as pessoas, compartilha a vida com elas, você começa a ver que isso é corriqueiro. Nós pecamos constantemente quando nos deparamos com uma doença. E você vê pessoas que começam a desconfiar do poder de Deus, que começam então a achar que Deus já não está mais com elas. Estão pecando. Estão dizendo que Deus não existe. O fardo que elas estão carregando naquele momento é suportar uma doença que está levando essas pessoas a suprimir a alegria que elas têm da fé que elas receberam em Cristo Jesus. Outras pessoas, quando passam por tragédias, as pessoas passam de olhar para a bondade de Deus, param de crer que Deus é bom porque elas perderam tudo. O fardo que elas estão carregando neste momento, a carga que elas precisam de ajuda para carregar é a tragédia que está na sua história, que tirou dessa pessoa o brilho dos seus olhos. E nós estamos falando aqui de pessoas que creem em Cristo, que em muitos momentos deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, pecam, se afastam do Senhor e precisam de ajuda para que elas possam continuar a sua caminhada em todos os momentos, ou até mesmo aqueles, como mencionado no começo, que param de divulgar e proclamar sobre o Evangelho, sobre a verdade, e falam mentiras, passam a levantar falso testemunho, espalhar fofocas. O fardo dessas pessoas, quando elas deixaram de olhar para Cristo, confiar na verdade e trazer outras ideias, como se elas fossem suficientes para alegrar as suas vidas. Pessoas que estão em pecado, pessoas que estão precisando de ajuda, alguém que leve o fardo delas,
Alguém então que vai carregar isso nos ombros junto, dividir a carga, para que esses então possam suportar esse momento, vencer este momento e voltar a servir ao Senhor. O pecado está suprimindo a alegria de muitos irmãos na fé. Pessoas que estão passando por dificuldades que muitas vezes nós não temos conhecimento. Por quê? Se o ambiente da comunhão é o ambiente do acolhimento, é o ambiente onde nós vivemos a fé verdadeira, o amor, é porque em muitos momentos a comunhão não é vivida, a vida não é compartilhada, nós não confiamos mais uns nos outros, não olhamos mais para aqueles que chamamos de irmãos e dizemos que os amamos por meio de Cristo Jesus. Veja então que se existem pessoas que estão passando por lutas, com falhas, como o texto diz, elas precisam ser encontradas. Precisa ser detectado para que a comunhão exista, para que a alegria não seja mais então suprimida. Essa pessoa seja acompanhada, tratada e ela volte a desfrutar da vida, o presente que o Senhor concedeu a ela. O que é que o Senhor Jesus falava quando os escribas então se comportavam próximo dele? Escribas e fariseus não eram aqueles que tratavam as pessoas com amor, aliviavam os fardos uns dos outros, não. O Senhor Jesus então nos lembra que eram aqueles que colocavam os fardos sobre os ombros dos outros, mesmo eles sabendo que não eram capazes de carregar e nem estavam dispostos a isso. Colocavam peso nos ombros dos outros. Nós não devemos aumentar os fardos. Nós devemos identificar aqueles que estão com fardos e dividir, carregar junto com eles. Ajudar as pessoas a desfrutar da vida, para que elas não sejam destruídas por aquilo, para que elas não sejam esmagadas pelo peso de tantos fardos que já estão carregando. O Senhor Jesus nos mostra que o fardo que Ele oferece é leve, e é este fardo que nós temos que oferecer às pessoas. É este o fardo que nós temos que ajudar as pessoas a carregar, e não algo que as impeça de caminhar. Mas como nós podemos identificar se a nossa ajuda aos outros está se tornando para nós algum tipo de tentação que nós precisamos então evitar? Paulo começa a falar isso no final do versículo 1. Ele diz então: guarda-te para que não sejas também tentado. E ele volta a falar sobre esses alertas então no versículo 3, porque ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Para essa resposta nós precisamos fazer uma autoanálise, um exame de nós mesmos. Olhar para nós e ver como é que nós nos comportamos quando nós nos deparamos com pessoas que então estão falhando, que pecaram. Como é que o nosso coração reage quando nós então vemos que alguém foi surpreendido em alguma falta? Ele diz: se alguém julga ser alguma coisa, a si mesmo se engana. Por quê? Porque nós não somos nada. Sem Cristo Jesus nas nossas vidas, não temos força alguma, não temos sabedoria alguma, não podemos obedecer a Deus, não podemos honrar ao Senhor nas nossas vidas. Então vejam só o grande risco que Paulo está mostrando aqui, que tem para com aquele que quer ajudar, aquele que quer viver a comunhão, aquele que quer servir ao Senhor e colocar este ambiente de amor em prática. Está então na forma orgulhosa como pode servir ao próximo. Quando nós então colocamos o orgulho à frente das nossas ações, quando nós então estamos dispostos a ajudar aos outros, mas não tratamos o nosso próprio coração, nós então vamos desempenhar um serviço onde nós então
vamos nos achar melhor do que os outros. Vamos apontar o dedo para aqueles que caíram, como se eles então fossem merecedores de toda a tragédia que está acontecendo na vida deles. E nos alegramos com isso. E temos prazer em ver as pessoas caírem, ver as pessoas se afastarem de Deus, ver as famílias então se desfazer. O orgulho é o grande risco que Paulo está dizendo aqui. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então ele diz: prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se. Paulo vem lembrar então, nós vamos ajudar uns aos outros, porque esta é a ordem para cumprirmos a lei de Cristo. Vamos levar os fardos uns dos outros, mas antes, não se esqueça, você tem o seu próprio fardo, o seu próprio labor. Versículo 5, ele vem lembrar isso, cada um vai levar o seu. Você tem as suas lutas, então você, ao se manter em obediência, fidelidade, cumprindo a lei de Cristo, aí então você terá motivo para se gloriar. Por causa da sua força? Não. Por causa de Cristo Jesus. Por causa do que Cristo Jesus fez na cruz, eu e você temos como então nos alegrar, olhar para a nossa vida e entender que estamos lutando e vivendo em santidade para o nosso Senhor. E assim não teremos prazer em ver irmãos em Cristo que caíram em pecado, debochar deles, julgar essas pessoas. Não, o nosso coração cristão, que quer viver a comunhão e trazer pessoas para Cristo, ele então tem compaixão dos outros. Quer ajudar, estender a mão para que as pessoas então possam se levantar. Nós precisamos lutar contra o nosso orgulho, para que em tudo aquilo que nós vivemos sejamos obedientes ao Senhor, honremos ao nosso Deus. Pois veja então que Paulo vem falar sobre os espirituais, aqueles que vivem em obediência, como ele vem tratar ao longo de toda a carta aos Gálatas, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que produzem o fruto do Espírito, o amor, a paciência, aqueles que são mansos. Veja então, ele está tratando sobre o mesmo assunto ao longo de toda a carta, é a vida ao Senhor, que só é possível quando nós então nos submetemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ser pela nossa própria força que nós vamos desfrutar da comunhão com o Senhor. Se nós queremos então construir um ambiente agradável de amor, um ambiente onde haja harmonia, um ambiente onde haja alegria para nós juntos servirmos ao nosso Senhor, precisaremos depender mais. Depender do Espírito que age através daqueles que creem, para então nós vivermos isso todos os dias, para nós não falharmos em cumprir a lei de Cristo Jesus. Para que você possa olhar uns para os outros que estão próximo de você e você dizer que você os ama em Cristo Jesus. Apesar das falhas, você está disposto a ajudar uns aos outros a continuar esta caminhada. Nós precisamos analisar o nosso próprio coração. Paulo vem trazer este grande alerta para todos nós. Nós estamos propensos a cair em pecado. Se desviarmos o nosso foco, se nós não olharmos para a cruz de Cristo, nós também falhamos. Por isso dependemos dele. Por isso aqueles que nós conhecemos precisam entender que apenas na dependência com o Senhor eles poderão honrar ao Senhor constantemente e viver esta alegria que nós vemos pela palavra, a alegria de ser povo do Senhor. A alegria de poder desfrutar então da mesma fé, de encontrar pessoas que estão batalhando para a mesma direção, pessoas que se amam por causa de Cristo Jesus, daquilo que Ele tem nos ensinado constantemente, pessoas que podem se gloriar
de suas vidas por causa de Cristo, na cruz de Cristo Jesus. Se é por causa dele, nós não podemos então nos alegrar quando os outros caem. Se em algum instante da sua vida com o Senhor, do seu relacionamento com Deus, você optou por não estender a mão, porque o seu coração se alegrava por ver os outros caídos, é preciso arrependimento. Para que a igreja do Senhor viva em alegria, comunhão, nós precisamos abandonar primeiro o nosso pecado, para nós então podermos ajudar os outros, servir ao Senhor, para então nós levarmos os outros até Cristo. Quantos fardos você carrega? Quais os fardos você carrega? Quantas coisas te impedem de desfrutar a alegria que a fé proporciona, da comunhão com o Senhor? Ao olhar para você mesmo, todos os dias, você percebe que sozinho você não consegue continuar caminhando mais. E é por isso que a igreja é o local para os feridos de alma. A igreja do Senhor é o lugar para aqueles que estão feridos e precisam de ajuda. Porque é na igreja e através da igreja que nós encontramos a luz de Cristo Jesus. Se isso não está presente, é porque nós falhamos e precisamos mudar. Porque quando a comunhão for verdadeira, haverá amor. Haverá a comunhão visível nas ações, o cuidado, o levar dos fardos uns dos outros. Isso vai ser vivenciado por todos nós, em todos os momentos. Porque se nós olharmos para a cruz de Cristo, nós vamos viver em humildade e não em arrogância. Nós vamos olhar para o nosso Senhor que cumpriu a missão com humildade em todos os momentos, sendo servo. E assim nos chama para ser. Ele nos atrai para a cruz, para nós sermos servos, como Ele assim o fez. Aqueles, portanto, que estão à procura de um abrigo, de ajuda, lembre-se, existe graça entre os fardos da vida por causa de Jesus. Existe graça, alívio, solução apenas em Cristo Jesus. Crer é um privilégio. Viver isso é um privilégio. Portanto, ajude para que isso seja realidade no nosso meio. Para que a igreja do Senhor, que é um só povo, possa dia após dia levar os fardos uns dos outros. Ao encontrar alguém que está precisando de ajuda, não sufoque, não destrua, não coloque mais fardos sobre a vida dessas pessoas. Conduza elas a Cristo Jesus. Se você é aquele que está com os fardos, não deixe que os fardos te sufoquem mais. Corra para Cristo. Busque ajuda. Os irmãos na fé, a igreja está aqui para te ajudar, para dar as mãos, para que você possa sair desta escuridão e voltar para a luz, ou caminhar pela primeira vez para a luz em Cristo Jesus. É nosso dever, mas é nosso privilégio servir ao Senhor e levar as cargas uns dos outros. E Deus nos abençoe para nós, ao cumprirmos a lei de Cristo, amando os outros, nós venhamos a honrar o nosso Senhor. E que Deus possa ser glorificado através da sua igreja, que luta e vai lutar cada vez mais para que a luz de Cristo esteja visível em suas vidas. Quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente para nos conduzir neste último cântico ao Senhor.